Boa tarde, investidor. Boa tarde, investidora. Seja muito bem-vindo ao Mundo Bitcoin. Meu nome é Rafael Ribeiro. Hoje estou aqui com o Nicolas. E hoje vamos falar sobre um tema bastante polêmico que está imundando a comunidade do Bitcoin esses últimos dias, que é uma nova divisão no sistema do blockchain, que está sendo batizado como SegWit 2x, 2x, enfim, depende da do seu domínio do inglês, que promete duplicar o limite do bloco de bitcoins dos atuais 2 megas para 8 megas. Exato. Então, Nicolas, antes de falar sobre os prós, se houver algum pró, contras, explicar um pouquinho sobre esse conceito, né? Essa divisão de blocos, que é o tal do hard fork. Certo. Explicar um pouquinho, fazer um contexto sobre tudo isso, e aí partir sobre os prós e contras, e o que isso pode mudar na moeda, no futuro da moeda. E para você que está nos acompanhando, já envie suas perguntas no chat do Facebook, que ao longo do programa a gente vai respondendo. Você vai uma presença importante aqui no nosso programa de hoje. Bom, Nicolas, o que isso pode mudar para o Bitcoin? O Bitcoin, né, por ele ser um sistema descentralizado, a gente tem milhares de computadores rodando o código de mineração e o código de validação dos blocos, das transações. E para ser feito um update nesse código, então a gente quer atualizar a versão, colocar novas funcionalidades, é necessário que todas as pessoas que estão trabalhando para a validação da rede, que todos esses computadores eles sejam atualizados. Certo. Se uma parte desses computadores não atualiza, eles continuam trabalhando em um código antigo ou num código diferente, e outra parte dos computadores trabalham num código novo. A gente tem uma divisão dos blocos. Perfeito. Então, principalmente num caso desse, onde acontece um hard fork, é uma mudança estrutural muito grande no código. Isso daí vai mudar o tamanho do bloco. E para o software que processa o Bitcoin hoje, né, que o pessoal fala que é o Bitcoin original, o Bitcoin oficial, ele não processa um bloco se ele for maior do que 1 mega. Certo. Então, a primeira validação que acontece chegou um bloco, qual o tamanho dele? É 1 mega? Então vamos processar. Não é 1 mega? Invalida esse bloco. Tá. Então acaba se criando essa nova corrente de blocos que estão sendo validados e o Bitcoin segue em paralelo. É importante dizer que daquele ponto onde aconteceu o hard fork para trás, se mantém todo o histórico. Então quem tem dinheiro no Bitcoin, quem tem moedas, ele vai ter moedas nessa nova cadeia, nessa nova moeda que vai ser criada. Então, tudo indica que vai mesmo acontecer o fork. Tá. Foi o pessoal é um grupo de empresários, né, que assinou o New York Agreement, que foi uma reunião um pouco controversa, porque... Isso foi na surdina, na Foi meio na surdina, foi só para convidados num hotel em Nova York. Então, os desenvolvedores do core do Bitcoin, né, os desenvolvedores desde o início ali, não ficaram sabendo de nada. Empresários que atuam com Bitcoin se encontraram e decidiram que iam fazer isso. E depois passaram para o pessoal do time do core, dos desenvolvedores. E os desenvolvedores não gostaram muito disso, foi feito SegWit. E eles querem continuar com esse acordo, que é o SegWit 2x. Tá, perfeito, perfeito. E o que isso traz de... por que o pessoal está muito contra? Essa é a verdade. Você entra na comunidade, você vê os fóruns, você vê a discussão, todo mundo contra isso. Por quê? O SegWit 2x, o pessoal mais purista de Bitcoin não vê a necessidade de acontecer um novo fork. Tá. A capacidade da rede ela já aumentou depois do SegWit. A gente tem hoje aproximadamente 10% das carteiras Bitcoin já com o protocolo ativado, porque não basta ter ativado o SegWit. As carteiras precisam ser SegWit. Sim. Para conseguirem fazer uso desse aumento. Para ter conexão para conseguir fechar a transação. Exatamente. Ela é backward compatible, ou seja, ela é compatível com versões anteriores da carteira, só que as carteiras antigas não conseguem aproveitar disso. Então a taxa continua mais alta, a quantidade de transações que entram no bloco, se a transação é proveniente de uma carteira antiga, também vai diminuir o limite de transações. Então o que está acontecendo é que gradativamente as carteiras estão sendo transformadas em carteira SegWit, então tem que criar uma nova carteira em alguma exchanges ou mesmo num aplicativo de celular e tudo mais que já tenha suporte ao protocolo SegWit. Certo. E aí sim a sua carteira já
consegue pagar uma transação menor e compor um bloco maior. Tá. Então, assim que todo mundo tiver com carteira SegWit, a gente vai ter muito mais transações no bloco, sem comprometer a segurança da rede, né, sem comprometer tudo que tem sido feito aí nos últimos 9 anos. Então, são desenvolvedores que acabaram brigando com outros desenvolvedores, foram contratados por empresas, e eles estão tentando colocar isso daí meio que à força, né? Então... o que a gente vê que esse 2x, né, para dobrar a capacidade, é o que o pessoal está alegando. Pô, tá tendo muita transação, o Bitcoin, moedas, criptomoedas, estourou esse ano, né? Sim. Então, assim, tá tendo uma fila muito grande, gente reclamando que pode até demorar dias, assim, não sei, mas tem essa ligação. E essa atualização do 2x seria uma solução para diminuir o fluxo. Essa é o que eles são... Sim, o pessoal está falando isso também, exatamente. Você acredita muito nisso? Você tem essa convicção que, tendo essa atualização, tendo com o 2x, ele vai conseguir destravar, entre aspas, né, as transações? Pessoalmente, eu não acredito nisso. A gente já viu acontecendo nos últimos meses, desde que aconteceu o SegWit, que foi ativado o protocolo. A gente chegou a ver o mempool, que é um pool de transações. E as transações, quando a gente faz de um para o outro, ele cai nesse pool de transações. É uma fila ali de transações. Sim. E aí os mineradores pegam dessa fila e colocam no bloco. Perfeito. Essa fila chegou a zerar. Então, quer dizer que não tem tudo isso de transação para acontecer. Se os mineradores se comprometerem ali direitinho, não só querer taxas altas, a gente consegue manter esse transaction pool bem baixo, então sem transações encavaladas ali, demorando dias para acontecer. Mas aí vem um problema que é um negócio que eu estava conversando com o pessoal esses dias, que antigamente no Bitcoin você precisava entender de tecnologia. Sim. E aí, há pouco tempo atrás, você precisou estudar economia para entender o Bitcoin. E agora a gente está tendo um caso de geopolítica no Bitcoin. Sim. Então a gente vai ter que estudar muita política para entender tudo isso que está acontecendo, né? E especificamente, falando sobre política, quem que está trazendo... vamos colocar a palavra na minha boca. Esse lobby, né? Essa força tanto que está ganhando. Quem que está por trás de tudo isso? Você diz do Bitcoin no geral ou desse SegWit 2x? Do 2x. O maior fabricante de mineradoras no mundo, o Jihan Wu, que é o dono da Bitmain, ele gastou milhões e milhões aí no desenvolvimento de uma tecnologia que permite que as mineradoras dele sejam muito mais rápidas, fazendo uma coisa que não é boa para a rede. Ele reordena transações e aí ele chega no número, cortando o caminho, ele consegue validar esse bloco e ganhar a recompensa de 12 bitcoins e meio. Com o SegWit, não é mais possível fazer essa reordenação. Então, o que aconteceu foi que as máquinas dele voltaram ao normal. Ele não pode mais usar essas máquinas muito mais rápidas do que o padrão. E acredita-se que ele é que está fazendo, junto com alguns outros empresários, tem desenvolvedor também que já foi do Core, eles se juntaram pensando simplesmente no lucro da moeda, no dinheiro que eles vão ganhar, e esquecendo a saúde da rede, né, que é o importante, né, a saúde e a segurança da rede Bitcoin. Então, o que a gente está achando é que ele montou esse lobby, hoje ele tem mais de 50% da mineração, que tem 48% na China, só que ele é investidor em alguns outros pools de mineração e o voto é do pool, né, não é do minerador que comprou uma máquina e colocou no pool. Então ele acaba trazendo muita coisa e ele acaba tendo muita decisão no mercado. A ideia do Bitcoin é descentralizar. Descentralizar, sim. E aí ele está querendo ser um banco central. Exatamente. E tem o poder, né? Ele tem o poder. Aqui tem uma influência gigantesca dentro do mundo. Hoje a gente tem 2 ou 3 fabricantes de máquina de Bitcoin e a maior é dele. Ele tem galpões e mais galpões de máquinas de Bitcoin ligadas. Então seria muito interessante duplicar. Já que eu não posso duplicar a força computadora, eu duplico o bloco. Exato. É complicado. Isso também. Esse é uma coisa que o Nicolas acabou de falar. Agora a gente tem que entender, Bitcoin tem uma proporção gigantesca e isso está influenciando o mundo, né? Sim. E a China é um dos grandes
polos de tecnologia, polos de Bitcoin. Então é importante, além de você acompanhar a cotação, né, acompanhar a comunidade, é muito importante acompanhar os protocolos que estão acontecendo, porque isso pode mudar completamente a história. Com certeza. Hoje a gente está vendo que a Bitcoin voltou, né, recuou bem por conta dessas especulações nesses últimos dias. Agora está voltando a normalizar. Voltou, já está quase chegando nos $5.000 de novo. Exatamente. Então você vê como é importante acompanhar esse tipo de situação que está acontecendo dentro do Bitcoin. Com certeza. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Vamos lá. Aqui uma pergunta. Alguma dica sobre iniciantes no Bitcoin, livros, fóruns? O nosso curso aqui sobre Bitcoin é uma ótima pedida. Você que está começando no mundo dos Bitcoins, você que quer entender mais, nós temos um e-book, nós temos curso ministrado pelo Nicolas. Então, é uma ótima oportunidade para você aprender aqui dentro do Infomoney. Sim. Vamos dar mais uma pergunta. Só uma questão assim sobre esse tipo de lobby que acontece. Isso é normal? Isso acontece... Não é uma primeira vez que acontece isso? Aquele Bitcoin Chain aconteceu a mesma coisa? Esse hard fork? Sim, é a segunda vez. É a segunda vez que acontece segunda vez isso, que um grande fork acontece, né? E vale colocar também que está sendo o terceiro hoje, né? Hoje está sendo o terceiro. Ele vai acontecer mais para o fim do mês que vem. Sim. Em novembro, se eu não me engano, entre 15 de novembro é que vai dar a data do bloco, né, que vai acontecer esse fork. Sim. Mas a gente acabou de ter, uma semana atrás, mais ou menos, um outro fork, que foi o Bitcoin Gold. Então, alguns desenvolvedores decidiram que iam fazer uma nova moeda. Então, eles fizeram um fork, alteraram o meio que ele é minerado, vai dar para minerar por placa de vídeo também. Só que aconteceu com uma velocidade absurda. Não teve desenvolvimento, não teve plataforma de teste para todo mundo validar o código. E foi lançado meio que na surdina também. E estão falando aí que o pessoal que lançou essa moeda está minerando ela sozinho por alguns dias e depois vai ser o lançamento público. Então quem tinha Bitcoin até uma semana atrás na carteira, tem também Bitcoin Gold e um mês vai ter também o Bitcoin 2x. Então, de certa forma, isso é considerado por alguns como dinheiro grátis. Só que a gente tem que lembrar que se o dinheiro saiu do Bitcoin, o Bitcoin perde valor. Exatamente. Essa é a minha pergunta. Dividindo o valor do Bitcoin. Exatamente, né? Porque acaba tendo uma migração e assim, pro Bitcoin puro, entre aspas, isso é ruim, né? Isso é ruim, de certa forma é ruim. Isso é ruim, né? Inclusive, sobre o Bitcoin Gold, o Robson pergunta aqui, Bitcoin Gold vai dar para minerar? Como é que fica a mineração do Bitcoin? Esse Bitcoin Gold ele vai poder ser minerado por placas de vídeo. Então, vai ser uma mineração diferente. Eles mudaram o protocolo, então as máquinas de mineração atuais, né, do Bitmain não funcionariam no Bitcoin Gold. Utilizam um outro protocolo, um outro algoritmo. E aí seria com placas de vídeo. Então, quem tem uma mineradora de Ether, alguma mineradora que usa a placa de vídeo, pode se arriscar a minerar esse Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, desculpa. Mas a gente não sabe como é que vai ser, né? Que valor que vai ter isso, né? Porque o código não é muito confiável, foi lançado muito às pressas, foi lançado já na surdina, então a gente não sabe quanto pode confiar na rede, nos desenvolvedores. Algo para se estudar assim que ele sair publicamente e entender melhor qual a proposta dele, né? Sim. Então ficar atento esses próximos dias de uma possível volatilidade que o Bitcoin pode ser até aproveitada, porque vai gerar uma dúvida, vai gerar um estresse um pouco maior, pode ser uma oportunidade até para quem busca uma entrada, né, alguma coisa, ficar de olho. A gente teve agora aquelas notícias da China, que a gente até comentou, vim aqui falar disso, né, da mineração e a China. O governo, proibindo os ICOs, derrubou o preço do Bitcoin. Sim. Agora o governo chinês já está voltando atrás, ele pretende liberar licenças específicas para operar Bitcoin no país. E o Bitcoin ele foi voltando no preço devagarzinho. O preço tem aumentado muito porque todo mundo quer esse dinheiro grátis. Sim. Então, quem tem moedas alternativas, que seria Ether, Dash, Litecoin,
todas essas outras moedas, está levando essas moedas para exchanges e trocando por Bitcoin. Tá. Porque quanto mais Bitcoin você tiver na hora do fork, mais Bitcoin 2x você vai ter depois que acontecer. Sim. Então, já antecipando já o movimento. Exato. O Bitcoin começou a subir por esse movimento, tem mais procura, então o valor está subindo, e as moedas alternativas estão caindo muito de preço. A gente teve hoje de manhã, estava vendo um relatório, o Ether ele caiu 30% de ontem para hoje. Então, algumas outras moedas caindo 25%, 20%. O pessoal trocando de mão. Está trocando de mão para o Bitcoin, vai pegar esse dinheiro grátis e depois todo mundo vai voltar para as alternativas que vão estar com o preço lá embaixo. E vamos ver mais uma valorização aí. Esse trade parece ser bem interessante para ser acompanhado nesses próximos dias. Sim, é bom ficar de olho. Quem já está performando aí no mercado, quem está fazendo esse tipo de trade, negociação entre moedas digitais, é bom ficar de olho nesse movimento e não se assustar muito, né? As altcoins, que são as moedas alternativas, estão caindo, mas o fluxo natural é que as pessoas voltem para elas depois de garantir aí o B2X, né? O dinheiro grátis. Dinheirinho grátis. Bitcoin 2X. E falando um pouco sobre essa volatilidade, né? É uma de um grande ponto que é discussão de Bitcoin, é que essa alta volatilidade. Como é que você vai ter uma moeda que tem uma alta volatilidade, que vai ser um meio de pagamento? E, inclusive, falando de meio de pagamento, hoje o presidente da Mastercard, o indiano Ajay Banga, falou que qualquer tipo de criptomoeda é um lixo. É um lixo. É um lixo, porque não tem o tal do lastro, o governo não consegue regular, enfim. E é uma das grandes críticas dele, que é ele falando sobre a volatilidade. Como é que você vai comprar alguma coisa com essa alta volatilidade? E é aquela velha discussão que financia mercados ilegais. Isso é uma discussão eterna. É uma discussão que não vai ter fim. Não vai ter fim. Mas você observando o Bitcoin, não agora que tem essa... Como tudo novo, né, traz volatilidade. Mais para frente, você acha que existe essa possibilidade como ser um meio de pagamento? Ou as pessoas elas estão atualmente olhando assim... Olha, isso aqui tem muito mais chance de trading, né, como um valor de investimento do que um meio de pagamento. O que você vê sobre isso? Inclusive, uma das frases que ele utilizou nessa entrevista foi que é impossível você ter um meio de pagamento que de manhã você tem 12 pães e à tarde você tem 40 pães e no fim da noite você não compra nenhum pão. Então, a volatilidade no Bitcoin, ela vai ser algo que vai acontecer. Sim. Porque a gente tem cada vez menos moedas disponíveis no mercado. A gente vai ter um limite de moedas, de 21 milhões de moedas. Então, quem tem, está guardando. Eu conversei com um pessoal que investe em Bitcoin na semana passada e eles falaram que toda vez que vê uma venda de Bitcoin, eles acham que a pessoa é louca de estar vendendo Bitcoin. Porque isso lá na frente vai valer muito dinheiro. Sim. Então, ele perdeu um pouco desse meio de pagamento. Eu também conheço pessoas que usam o Bitcoin para pagar compras online, para comprar produto, software, porque eles são mais puristas e querem manter como meio de pagamento. Mas o valor vai crescer, o valor tende a aumentar por ter menos moedas. Sim. Então, como meio de pagamento, eu realmente não acredito que vai ser amplamente utilizado. Eu acho que o Bitcoin virou uma moeda para guardar, né? Virou o ouro, né? Eu vou guardar isso daqui, deixar quietinho, daqui a 10 anos eu vou ter muito dinheiro. Sim, sim. Então, dificultou. Ele tem uma certa razão aí no que ele fala, mas também não é lixo, né? Não, ele isso levou muito ao extremo. E é aquela coisa, né? O presidente CEO da Mastercard que tem uma bate de frente, né? Um meio de pagamento. Sim, a Mastercard está investindo bastante em blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin e das moedas digitais no geral. Sim. Eles já estão investindo, eles têm um programa de desenvolvedor de blockchain. Então você tem APIs para consumir no site da Mastercard, já para começar a entender como funciona. E eles provavelmente vão trazer isso para dentro da Mastercard como meio de pagamento em blockchain, só que não utilizando a moeda digital. Sim. Utilizando uma moeda de uma rede deles. Exato. A tecnologia é ótima, é perfeita e está todo mundo de olho. A moeda é que eles ainda não conseguem entender muito bem e o pessoal acaba atacando muito, né? Sim, inclusive sobre blockchain, o presidente do Banco Central aqui do Brasil falou sobre isso.
falou que é uma tecnologia excepcional, uma tecnologia que revolucionária, que os bancos centrais eles estão de olho, porque facilita muito a questão de transação de meio de pagamento, né? Isso é revolucionário, ajuda muito para o Banco Central. Sim, com certeza. Bom, pessoal, vamos enviando as perguntas, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, uma pergunta do Thiago Cassotti. Foram lançadas inúmeras criptomoedas. Isso é sustentável? A gente tem hoje cerca de 1.000 moedas disponíveis. Isso entre moedas e tokens, né? Porque na rede Ethereum, por exemplo, que a moeda é o Ether, a gente tem smart contracts, que são contratos inteligentes que regem vamos dizer, todo o negócio da empresa. A gente consegue escrever em código e esse código ele é executado autônomo. Então a gente tem uma empresa que está rodando no blockchain de forma autônoma, Sim. do jeito que foi escrita para rodar. A moeda que se transaciona dentro desse contrato é um token que te dá o direito de utilizar esse contrato, essa pequena rede dentro da rede Ethereum, e são considerados moedas também. Então a gente tem mais de 1.000 hoje no mercado. Já tivemos mais de 10.000 moedas que existiram e deixaram de existir. Então, sustentável depende do ponto de vista. Tem moedas que realmente trazem, né, moedas e tokens, que realmente trazem algum diferencial para a rede. Eles têm um propósito, têm um porquê de existir, um para que estar na rede e ser lançada. E essas moedas realmente elas vão para frente, elas adquirem valor, elas têm muito uso. Algumas redes, por exemplo, tem uma rede que chama Augur, que é um token dentro do Ethereum. É uma rede que faz previsões de mercado. Então a gente tem especialistas fazendo previsões e eles são pagos com moeda. E essas previsões são contratadas por quem tem a moeda e quer alguma previsão de algum mercado, alguma aposta, alguma bolsa, alguma coisa. E então tem um porquê existir essa moeda, tem um mercado que está acontecendo, que está funcionando. Então, moedas desse tipo vão para frente. Sim. Agora, tem moedas que lançam que é nenhum. besteira. É moeda que é alguém tentando ganhar dinheiro. A gente vê onda, vários né? problemas tem cada aí. uma que, pelo amor de Deus. O pessoal entra sem muitas vezes entender, acha que investindo nessas moedas pequenas elas vão ter uma valorização igual a do Bitcoin, de milhões % aí em 10 anos. E muitas vezes essas moedas somem de circulação. Então é bom estudar, entender, ler bastante sobre a moeda antes de colocar dinheiro. Né? Sobre essas novas moedas, você vê um lançamento desse ano, nesses últimos tempos, que tem algum, assim, dizer, bem feito, tem algum potencial? Eu, sinceramente, eu estou acompanhando meio que de fora isso. Né? Eu não estou estudando muito a fundo, eu estou estudando mais essas moedas que estão sendo lançadas, esses ICOs, mas abstraindo a ideia do ICO, porque eu dou consultoria também de blockchain, então eu tenho alguns planos de lançamento de ICO nacional, alguns planos diferentes aí. E eu estou tentando entender ainda todo esse mercado, como funciona a legislação também, porque muitos desses tokens eles são considerados, eles são regidos pela CVM, porque o jeito que ele é negociado, ele se torna um valor mobiliário. Tá certo, tá certo. Então tem que ter muito cuidado com isso também. O pessoal está vendo, está investindo aí e de repente... Pega a regulação. Pega a regulação, mas é uma empresa que não está aqui, como é que fica? Eu coloquei dinheiro, como que eu recebo os dividendos dessa empresa? Então tem muita coisa ainda para ser estudada, muita coisa para entender, mas não consigo te dar nomes de boas moedas. Uma que eu vi que chamou bastante minha atenção, chama Hydrominer. O pessoal tinha uma cachoeira muito grande na propriedade e montou um sistema de geração de energia. E eles, para montar esse sistema, eles fizeram um ICO, que é um crowdfunding para a empresa acontecer. Sim. E com esse dinheiro eles estão comprando mineradoras e montando um sistema de geração de energia. Caramba. Então é uma mineração verde. Legal. Em um token. Então quem comprou esse token vai receber os dividendos da mineração. Né? Caramba, então tem algumas coisas interessantes acontecendo, sim. Bacana, isso aí você vê como cria, né? Como fala mesmo, é um ecossistema. Exatamente. Que se criou a partir dessas criptomoedas, das moedas digitais, um novo mundo, novo paradigma
desses próximos tempos, Sim. né? Bom, vamos algumas perguntas. O pessoal mesmo com essa dúvida com a questão da China, dessa influência da China, como ela pode atrapalhar o sistema, como ela pode trazer, a questão é a questão do descentralizar, que é o grande problema que ele está querendo fazer com essa questão do 2x, né? Então, pessoal, ficar atento, observar a volatilidade, como o Nicolas acabou de falar. Vai ter uma vol, hoje está subindo bem por conta dessa migração para aproveitar esse dinheiro de graça. Dinheiro grátis. E aí, acompanhar as altcoins que caíram bem, se vocês têm alguma preferência, observar, porque pode trazer um trade bastante interessante nos próximos dias. Queria colocar um ponto que o pessoal fala muito da China, e a China não é o grande problema, né? O governo chinês não... Não, é o cidadão membro, na China. é o cidadão chinês, né? Ele que está meio que balançando um pouco aí o mercado, esse negócio de hard forks, né? Criação de moedas a partir do Bitcoin. E a China ela está tentando ainda ver aí como é que ela regula tudo isso, né? E existe alguma maneira de proibir essa criação desses hard forks? Porque vamos dizer assim, uma forçação de barra, entre aspas. Né? Existe. Porque o Bitcoin, essa é a beleza do Bitcoin também. O Bitcoin ele é código aberto. Então a gente pode sair daqui da entrevista, senta eu e você, clona o código do Bitcoin, tem um repositório que pode ser acessado por qualquer pessoa. A gente clona esse repositório, troca de nome e lança na rede. Então é fácil assim lançar uma moeda. A grande pergunta é, essa moeda vai para frente, ela traz algum benefício? Né? Mas isso é uma das belezas do blockchain, né, do Bitcoin, principalmente. Não tem como bloquear isso. Mas é aí que entra o que a gente está falando, da política, né? Um cara influente. Um jeito de fazer isso, que o pessoal está tentando, tem uma campanha muito forte em fóruns de Bitcoin, que é para quem tem mineração e principalmente para quem tem validador, porque tem uma diferença, né? A gente tem o minerador, que é quem trabalha, coloca energia ali no bloco para montar um bloco. A gente tem os validadores, que eles validam se aquele bloco é válido ou não. Sim. O validador pode ser um computador em casa, pode ser um computador na nuvem. Então o validador ele precisa baixar o blockchain do Bitcoin inteiro, que é o banco de dados. Ler, né? Então ele baixa ali mais de 200 gigabytes de dados, que é toda a história desde a criação, e ele começa a validar. Quando você é um validador, você consegue ter um poder de voto também. Então você consegue setar o seu validador para falar não para o 2x, para o SegWit 2x. Então a gente vai ver um movimento agora nos próximos dias, próximas 1 ou 2 semanas, de um pessoal colocando dinheiro para colocar máquinas na Microsoft, na Amazon e no Google, máquinas na nuvem, rodando validadores só para votar não. Então a gente ainda tem uma arma na mão, que é o voto. Então quem tem uma máquina de mineração sai do pool que está falando sim para o 2x, vai para um pool que está falando não. Então é bom entender também, né, o que é melhor, se o 2x é melhor, se não é, ver o que acha melhor e aí escolhe para onde vai votar. Então a gente tem ainda um certo... O grande problema é que o Jihan ele tem muito poder de mineração. Então, por mais que toda a população ativa do Bitcoin diga que não, ele consegue fazer um fork porque ele tem poder para manter essa moeda funcionando por um tempo. Pelo jeito que foi feito, ele conversou com startups, conversou com outras empresas, né? Então, empresas grandes, tem gente grande que está aprovando isso daí. Porque ali vai pegar o início, né? Vai pegar uma moeda fresca. Então, para essas empresas é muito... De certo modo, sim, exatamente. É muito vale a pena também, uma pessoa aí tinha perguntado sobre iniciante, como que estuda e tudo mais. Uma dica para quem não entende muito ainda do Bitcoin, de moeda digital. Assim que acontecer esse fork, a gente vai ter alguns probleminhas em relação a transações. Porque no começo do fork, a rede ainda está um pouco bagunçada, essas redes estão rodando juntas até uma se descolar totalmente da outra. Então, se você fizer a transação no 2x, ela não vai ser replicada no Bitcoin original, mas se você fizer uma transação no Bitcoin, ela pode ser replicada no 2x e você perde essa moeda que você ganhou.
as transações não vão bater e pode se perder no meio do caminho. Ela se perde, alguém pega essa transação e você vai perder esse dinheiro que você não tinha antes, né? Esse dinheiro grátis, mas você pode perder. E tem uma exchange, eu não lembro o nome dela agora, ainda estão validando se o pessoal vai fazer isso mesmo. Tem uma exchange fora do país que ela vai colocar o Bitcoin com o SegWit 2x com o indicador BTC, que é do Bitcoin. Tá. Então vai ter muito novato comprando Bitcoin 2x achando que está comprando Bitcoin. Só que ele está comprando na rede errada. Então tem muita gente querendo se aproveitar desse momento. É bom ficar bem esperto, tentar ler bastante, achar algumas fontes aí. A gente costuma postar bastante coisa, ver se a gente posta algumas coisinhas também aqui na Infomonday sobre isso, para o pessoal ficar um pouco ligado e tentar não transacionar no momento em que estiver acontecendo o fork. Porque se você não tiver experiência, você corre o risco de não perder os seus bitcoins. Isso é extremamente seguro. Sim. Mas perder essa nova moeda que foi criada, que poderia valer alguma coisa para você em algum momento. Exatamente. E esse novo hard fork, o 2x, vai ser em novembro, né? Comecinho de... Isso, se eu não me engano, dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro. Você vê como já está mexendo com todo mundo, né? Então, assim, não adianta a gente chegar a falar que, não, ó, amanhã, no dia 14, né, vai acontecer. Não, isso já está acontecendo. Exatamente. Então é por isso que a gente está comentando. Já movimenta muita coisa. Já está movimentando muita coisa, a gente está comentando sobre isso. E aí vem aquela pergunta, né? O Marcos Rafael pergunta pra gente. Vocês recomendam a venda dos altcoins nesse momento para comprar bitcoins? Contrário. Eu, Nicolas, eu tenho uma boa parte do meu patrimônio em moeda digital. Uhum. E eu tenho uma boa parte das minhas moedas digitais em altcoin, principalmente no Ethereum. Eu acredito muito na rede e acredito que o Ethereum vai mudar o jeito como a gente vê empresa, administração de empresa, criação de novas empresas, startups. Então acredito muito no Ethereum, então eu tenho bastante dinheiro ali. Sim. Eu não vou vender. Eu, Nicolas, não vou vender nenhuma altcoin minha para ganhar esse dinheiro grátis aí. Eu não estou participando disso, eu vou ficar quietinho com as minhas altcoins, deixa cair, vai voltar. Meu Bitcoin está ali quietinho também. Quando sair o Bitcoin 2x, eu vou trocar ele por Bitcoin assim que der. Mas eu conheço gente que está trocando tudo. Tem uma história interessante de um rapaz, 38 anos, 2 filhos, nos Estados Unidos. Ele vendeu o carro, a casa, inclusive os brinquedos dos filhos. Ele está morando numa barraca e ele colocou tudo em Bitcoin. E ele pretende voltar assim que o Bitcoin dessa estourada aí, depois que der o 2x estiver mais tranquilo, tudo acontecendo, né? Ali. Aí ele pretende voltar isso para dinheiro. Então tem gente bem maluca aí no mundo também. Sim, no meio desse caminho aí. Eu não vou fazer, eu tenho um pouco de receio aí do que pode acontecer entre as moedas. Eu não sou trading, eu não sei a hora certa de entrar e sair. Então eu prefiro ficar quieto, deixa isso daí valorizar. Sim. Sou o que o pessoal chama de hodler, né? Que é o holder. Eu holder, seguro as moedas e eu não vou... Vai levando, é o vou levando elas, da moeda. Eu acho que tentar, como o Nicolas falou, tentar tradear esse tipo de movimento precisa ter experiência. Precisa ter experiência. Você pode pegar num momento errado aí e acabar perdendo. Exatamente. Então é para trader experiente esse tipo de coisa. A única recomendação é que com essa queda dos altcoins pode ser uma boa alternativa. Pode ser um momento de compra para altcoin, exatamente. Exatamente, mas não tentar fazer esses... isso não é indicado. Isso muita calma, muita calma. Mas tem que entender bem o mercado. Colocar na cabeça a lembrança dos altcoins que eles estão caindo bem, pode ser uma alternativa interessante. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, pessoal. O pessoal perguntando mais se existe a possibilidade de trading, como é que vai ser o comportamento dos altcoins, com relação a isso. Isso é esperado, né? A gente não consegue prever muito o que vai acontecer na rede, né? A gente vê que de um dia para o outro uma moeda cai 30%. É bem instável, tem muita coisa por trás. O Ether vai passar por um hard fork agora no dia 17. É um hard fork do Ether, ele é um pouco mais controlado. Tá. A rede Ethereum ela tem um jeito de forçar essas atualizações de software. Entendi. A rede ela vai chegando no que eles chamam de Ice Age, que é a era do gelo. A rede vai ficando tão difícil que ela congela e não vai ter mais transação. A rede para. Então, por literalmente uma necessidade. Não por cada X tempo eles
resetam essa dureza da rede Aham. com um software novo. Então, Entendi. quem não fizer a atualização vai ficar numa rede travada. Então, eles acabam forçando uma atualização. Então, Mas não tem pro- briga. Mas então, aí É para o bem da diferente, rede, é para a exato. saúde da rede. Exatamente. Você vê, tem uma lógica para a rede funcionar, tem um novo Exatamente. crescer e ter e não forçar alguma coisa. Exatamente. Eles têm, né, no Ethereum a gente tem um roadmap bem definido, né, que são checkpoints de coisas que vão acontecer e momentos que vão acontecer. Então, todo mundo já sabe qual que é o ponto final do Ether. Sim. Então, ele não vai ser mais minerável, vai ser uma outra forma de validação. Mas E aí todo já mundo tão sabe o que vai trabalhando, acontecer. Já trabalha, já pra fazer Exatamente. O Bitcoin a gente não sabe o que vai acontecer. Então o pessoal está sempre ali discutindo, tem toda essa política, desenvolvedores, core, outros desenvolvedores que estão entrando, esse negócio de Sim. alguém querendo levar vantagem a algum É. lado. Então o Bitcoin é um pouco mais difícil de entender, de saber o que vai acontecer. Né? É. A politicagem em cima do Bitcoin. Exatamente. Ela é muito É complexo. complicado. É muito E é algo complexo. novo, né? Ninguém entende de blockchain, ninguém entende de moeda digital suficiente para conseguir saber o que vai acontecer. Entender essa política toda por trás. Sim, tendo uma pessoa que tem 50% da mineração, fica... O cara, indiretamente ele tem ele 50% consegue, da mineração. ele consegue consegue fazer virar para para onde ele quiser. Então, pessoal, bastante atenção aí. Mas mesmo assim, interessante é que o Bitcoin continua sendo extremamente seguro. Sim. Mesmo com alguém com esse tanto de mineração, ele é extremamente seguro. Exato. A gente vê o Bitcoin, o valor que está crescendo cada vez mais, e a gente não teve nenhum caso, desde 2008, final de 2008, que foi lançado o Bitcoin, de alguma falha de segurança na rede, até hoje. Então é uma moeda extremamente segura. Apesar de tudo isso, ela continua sendo extremamente segura. Tá certo. Bom, chegou o nosso tempo. Tá certo. Primeiro, muito obrigado por todo mundo. Para mim foi um prazer aqui participar do Mundo Bitcoin, aqui do lado do Nicolas. E é isso, pessoal. Muita atenção nesses próximos dias, com todas as alterações que a gente comentou por aqui. E espero você no próximo programa, na terça-feira, às 2 horas, mais uma vez com o Nicolas. Vamos discutir mais assuntos, vamos falar sobre hard fork, falar sobre tudo que está acontecendo no mundo Bitcoin. Um grande abraço e até mais.